alunos dos oitavos anos, essa semana a gente está abordando um tema que talvez seja, dentro dos estudos de história, o mais comum de se estudar e aquele que acho que todos entendem como talvez, não sei se o mais fácil, né, mas o que mais falado dentro da disciplina de história. A independência do Brasil, né, a chamada passagem do Brasil colônia, que a gente foi colônia de Portugal, pertencemos ao governo de Portugal durante tantos anos, né? E a partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, torna-se uma nação soberana, com a proclamação da independência, nessa data, 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I. Consta aí nessas aulas, nesses livros, nesses comentários que a gente faz sobre a independência do Brasil, uma série de figurações, uma série de pensamentos, né, de fantasias, como se diz, né? Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, independência ou morte, né, foi o grito lá do Ipiranga. Não se sabe bem se foi assim que ocorreu tão exatamente, né? Mas o fato é que todo esse processo que ocorreu em setembro de 1822 marca essa separação de Brasil colônia para um país independente, mas ainda é um país ainda muito, entre aspas, pobre, muito sem recursos, na verdade, né? Quando a família real veio para o Brasil em 1808, né, trouxe assim toda a corte portuguesa para cá, né? Então, pensamentos diferentes, pessoas com outras noções de comportamento, influenciaram os brasileiros que aqui já estavam, né, e que já ansiavam por essa liberdade de Portugal, por não ficar pagando tantos impostos, por não ter direito a nada aqui no Brasil e dando só lucro para a metrópole portuguesa. Então isso fatalmente, hora ou outra, acabaria acontecendo, né? Então, com a vinda da família real, que influenciou muito, que vieram pintores, artistas franceses, pessoas com ideais iluministas, ideais liberais, né? Então, essas pessoas, entre aspas, contaminaram a mais os brasileiros que aqui estavam e desencadeou nesse processo de independência aqui no Brasil, né? A família real veio para cá em 1808, depois, por pressões dos portugueses, ela retornou em 1821, mas Dom Pedro I acabou ficando aqui no Brasil e proclamou a nossa independência em 7 de setembro de 1822. Ainda assim, o Brasil ficou muito ligado, muito marcado ainda por uma certa relação com Portugal. Primeiro que, nessa questão de independência, o Brasil teve que pagar uma dívida enorme a Portugal. Segundo que, um ano e pouco antes, quando Dom João foi embora, todo o ouro que tinha aqui de reserva no Brasil, que estava nos cofres aqui do Império, Dom João levou tudo para a Europa. Então deixou o Brasil numa situação de miséria, né? E todo o povo numa situação de miséria. Esse período que marca a passagem de colônia para um Brasil independente, depois Dom Pedro I como príncipe regente, depois a gente tem Dom Pedro I, depois a gente tem um período regencial, porque Dom Pedro I abdica o trono e vai embora para Portugal, né? Aí a gente tem um período regencial, depois Dom Pedro II vai assumir mais à frente. Então esse período monárquico aqui no Brasil é marcado por inúmeras revoltas, inúmeros movimentos sociais aqui dentro do Brasil, não só aqui nesse século XIX, como também no início do século XX, que o Brasil passa por uma situação de miséria absoluta, de pobreza total. Uma muito pequena elite que tem dinheiro, que tem situação melhor. O resto da população não tem recurso nenhum e o governo não ajuda em nada, né? Sem saúde, sem moradia, sem infraestrutura nenhuma, né? Porque
durante muitos anos, né, desde da chegada dos portugueses aqui em 1500 até esse processo de independência em 1822, Brasil, território brasileiro, foi sugado e mais sugado, não ficava nada aqui, e era uma pobreza, uma miserabilidade terrível. E nos últimos anos, em que Dom João VI esteve aqui no Brasil, chamado período joanino, né, em que ele governou o Brasil e Portugal também a partir daqui do Brasil, a exploração foi mais ainda. E na fase final, quando Dom João foi embora, levou pouca riqueza que a gente ainda tinha, ele fez questão de levar tudo para lá. E ainda endividou o Brasil, porque o Brasil se tornou independente, ele tinha que pagar uma dívida lá a Portugal. Então, uma fase, passagem de Brasil colônia para um Brasil nação independente, só que assim, numa miséria total, numa miséria absoluta, um período marcado por muitos movimentos sociais, muitas guerras internas, civis, né? Todo mundo pleiteando melhorias, e uma pequena elite que tinha poderes, que tinha dinheiro, o restante do país numa situação de dificuldade tremenda. Essa era a realidade desse momento de independência do Brasil, que ocorreu em setembro de 1822. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, façam bons estudos, desejo boa sorte nesse restante de 2020. Não estarei mais com vocês nas videoaulas, mas espero que concluam bem esse ano de 2020. Quem sabe para o futuro a gente possa se encontrar novamente. Legal, galera? Um grande abraço para todos vocês e até lá. Tudo de bom.